Graça e paz a todos. Amados, fazer um vídeo curtinho aqui, que eu já havia falado isso no canal, sobre uma dúvida. Uma dúvida até recorrente. Como era o cartório, o casamento no Antigo Testamento? Já que não havia ali na época cartório. Nós sabemos, quando Abraão ele queria uma esposa para o seu filho Isaque, ele pediu ao seu servo que fosse à sua terra e ali buscasse uma esposa para o seu filho Isaque, para que Isaque não se casasse com a mulher sem ser do seu povo, pois Deus já havia instituído o quê? Que o seu povo não se misturasse dasse em casamento com as mulheres de outros povos, justamente para que o povo de Deus não assimilasse os pecados daqueles povos. Deus já havia tirado o seu povo do Egito, uma terra pagã, e estava levando para Canaã, uma terra que emana leite e mel. Chegando, Deus falou assim: olha só, vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Falou para Moisés: fale para esse povo. Chegando lá, expulse os heveus, os amorreus, os jebuseus, quer dizer, expulse todas aquelas pessoas daquela terra. Herdam as casas deles com seus poços, suas vinhas, suas oliveiras, tudo será de vocês. Mas não deem suas filhas em casamento aos filhos deles, nem os seus filhos em casamento às filhas deles, porque senão eles vão fazer com que vocês adorem outros deuses. Então aquilo era um mandamento, era uma regra, justamente para que o povo não viesse a pecar. Por isso que Deus estava tomando aquela terra daquele povo e dando ao seu povo, porque aquele povo era um povo pagão. Por isso, lá no livro de Esdras, depois do cativeiro babilônico, onde o povo havia 70 anos convivido com os babilônios e com outros povos, ali eles assimilaram, casaram com mulheres estrangeiras e as mulheres de Deus casaram-se com os homens estrangeiros. Então, Deus levantou o escriba Esdras, né, o sacerdote, chegou lá e falou: olha, divorcie-se dessas mulheres estrangeiras, para que vocês possam se casar com as mulheres de acordo do nosso povo. Então, Deus sempre levantou profetas para advertir o povo. E Abraão falou com seu servo: vá até a nossa terra, lá busque uma mulher para casar com Isaac. Chegando lá, Abraão falou para ele levar ouro, levar joias, roupas, para dar de dote ao pai da noiva. Encontrou Rebeca. E o pai de Rebeca perguntou a ela: você quer ir com o servo do seu futuro marido? Rebeca falou: quero sim. Então, o servo deu ao pai da noiva, tá? Rebeca era irmã de Labão, deu ao pai da noiva os dotes. E ela pôde ir à terra onde estava o filho de Abraão, que era Isaac. Chegando lá, logo se deitaram. Por quê? Porque havia formalizado o casamento. E nós temos também aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês assistirem o que tem aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Preste atenção. Como era o cartório no Antigo Testamento? Sim, isso aqui é uma observação que eu peguei na internet. Sim, o dote era dado ao pai da noiva no Antigo Testamento. O dote era uma espécie de antecipação da herança da noiva. Era uma forma de demonstrar respeito pela família da noiva. Era uma compensação pela perda dos serviços da filha e pelos os esforços dos pais, que iria tirar a filha dos afazeres domésticos, né? Era uma garantia de proteção à jovem. Ela teria os seus direitos como esposa. Então, era uma formulação, era um documento, o dote. O dote era composto por bens materiais como dinheiro, terras, escravos, roupas e joias. Aí agora vamos entrar aqui no capítulo aqui, ó. Ora, Labão, agora vai falar de Labão, que era o irmão de Rebeca. Só que aqui já é outra história, tá? Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia, o da mais nova, Raquel. Naquela época, meus amados, a filha mais velha que era dada em primeiro casamento, nunca mais nova, tá? Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel,
disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Gênesis capítulo 29, versículos 16 e 18. Então, trabalharei 7 anos. É o dote. Por quê? Porque Jacó chegou lá, não tinha esse dinheiro. Tá? E continuando aqui agora, só que no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 16. Se o homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, no caso, seduziu ela, acabou fazendo sexo antes de se casar, terá que pagar o preço do seu dote. E ele e ela será sua mulher. Então, fez sexo antes do casamento. Não pode. Por isso que não existe esse negócio no Antigo Testamento, falar que lá era só se juntar como se fosse marido e mulher. Se pudesse se juntar só, fazer sexo e permanecer assim, isso seria casamento? Não teria essa exigência. Repetindo, se um homem seduzir uma virgem que ainda não tem compromisso de casamento, ela não tem compromisso com ninguém, a virgem, namorou, tá? Só que levou ela para a cama, tá? E deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote. E ela será sua mulher. Terá que casar-se com ela. Terá que assinar o documento, que era o dote. Então, amados, por aqui eu termino. Eu falei para vocês que era um vídeo curtinho, tá? Então, aprendam. Não existe esse negócio. O evangelho é progressivo. É até Cristo. Hoje, nós temos o cartório. Cada país, na China, não sei como é que funciona, na Arábia Saudita, não sei como é que funciona, mas cada país tem sua lei vigente. No Brasil, sou brasileiro, falo da lei do Brasil, cartório. Tá? E nós podemos ver também aqui o seguinte, para terminar. Olha. Presta atenção, meus amados. Romanos capítulo 13, versículo do 1 ao 5. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Por ele quem? Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Então, se você se rebelar contra o cartório, permanecer junto, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, junto, e achando que isso está de acordo com a vontade do Senhor, vocês estão trazendo condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratica o bem, e ela o enaltecerá. Então casa-se no cartório, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Então, tem que ir ao cartório e se casar. Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão da consciência. Então, meus amados, fez sexo antes do casamento? Essa foi a exceção que Jesus falou em Mateus 19:9. É o homem que se divorciar da sua mulher e se casar com outra comete adultério. E quem casar com uma mulher divorciada do seu marido estará cometendo adultério. Exceto em caso de fornicação, que é o sexo antes do casamento. Então, está vivendo como marido e mulher, noivos, namorados, fazendo sexo, mas não estão casados, não estão selados pelo matrimônio, vocês estão se rebelando contra a autoridade que foi instituída por Deus. Vocês estão em fornicação. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.